A leitura agora sobre planilha eletrônica. Em uma planilha eletrônica, uma referência é a notação utilizada para identificar uma célula, sendo composta de uma letra e um número. E podem ser, observa ali, absolutas, relativas e mistas. Analise o esquema de células de uma planilha genérica a seguir. Ao copiar a fórmula da célula C4 para C5, tem-se a fórmula. E ali aparece na letra A, igual B4 multiplicado por B cifrão 2. Letra B, igual B4 multiplicado por B cifrão 1. Letra C, igual B5 multiplicado por B cifrão 2. E a letra D, igual B5 multiplicado por B cifrão 1. Qual é a resposta? Letra A, B, C ou D? Bem, eu vou explicar direitinho, pessoal, como nós resolvemos essas questões sobre referências relativas e absolutas dentro das planilhas de cálculo. Observa comigo um ponto importante. Eu vou tirar um pouquinho a imagem da questão e vou mostrar só o que interessa para resolver essa questão, que é a planilha que estava indicada na imagem e aqui o que ele pediu. Ele tem, então, uma fórmula na célula C4 e ele quer copiar e colar esta fórmula na célula C5. E ele quer descobrir que fórmula vai aparecer na célula C5. Então, vamos descobrir isso da seguinte maneira. Primeiro, eu vou digitar aqui, vou colocar aqui no quadro, qual é a fórmula que ele indicou que está na célula C4. Então, eu vou anotar que na célula C4, eu tenho a fórmula igual B4 multiplicado por B cifrão 1, que é esta fórmula que está aparecendo na célula C4. Como ele pediu para copiar e colar essa fórmula lá na célula C5, a pergunta dele é justamente que fórmula vai aparecer na célula C5. Isso depende muito do que chamamos de referências relativas e absolutas, ou ainda de referências mistas. Basicamente funciona assim, ó. A primeira dica é, vamos verificar da célula C4 para a célula C5, quantos deslocamentos de coluna nós temos. Percebe? Ele vai da coluna C para a coluna C, portanto, ele vai ficar na mesma coluna C. Então, ele não tem deslocamento de coluna. Deslocamento de coluna não existe. Mas ele vai pular da linha 4 e copiar na linha 5. Então, ele vai da linha 4 para a linha 5. Então, nós temos um deslocamento de linha. Isso significa que, se eu encontrar agora na fórmula, acompanha comigo, coluna B, que não tem cifrão, e quando não tem cifrão é relativa, eu tenho que verificar se há deslocamento ou não. Como observa comigo aqui, ó, a coluna C para a coluna C não teve deslocamento de coluna, então esta coluna B que não tem cifrão, mesmo sem cifrão, vai continuar sendo coluna B. Observa, por que B continua B quando ele copia e cola? Porque, como eu não tenho deslocamento de coluna, então eu não posso deslocar a coluna na fórmula. Então, a coluna B, mesmo sem cifrão, por isso ela é referência relativa, continua sendo coluna B. Agora, cuida com o 4 aqui, ó. O 4 é linha, que não tem cifrão, e por não ter cifrão é referência relativa e deve alterar de acordo com o mesmo deslocamento encontrado de linha. Como eu encontrei um deslocamento da linha 4 para a linha 5, esta linha 4 sem cifrão também vai virar linha 5 aqui embaixo. Então, percebe, o B permaneceu B porque não houve deslocamento de coluna entre original e cópia. Mas o 4 virou 5 porque houve um deslocamento de linha. A linha 4 virou 5, então a linha 4 aqui também vira 5. Pois bem, agora vamos acompanhando comigo. Vamos botar ali o asterisco, que não muda também. E agora, nesse caso aqui, ó, de novo aparecendo outro B sem cifrão. Quando aparece B sem um cifrão antes, porque esse cifrão aqui, ó, ele vem antes do 1. Esse cifrão que está aqui vale só para o 1. Para o B, teria que ter um cifrão antes. Como não tem um cifrão antes do B, ele é relativo. E quando não tem cifrão e é relativo, tem que verificar se há deslocamento de coluna. Nesse caso, como não houve deslocamento de coluna, C para C não houve deslocamento de coluna, então esse B, mesmo sem um cifrão antes dele, continua sendo B. Não teve alteração. E aqui vem a parte mais interessante desta fórmula, porque aquilo que tem um cifrão antes, e o caso do 1, o 1 tem um cifrão antes. Quando nós temos um cifrão antes da indicação, nesse caso existe um cifrão antes da indicação da linha 1, permanece sempre igual.
tendo cifrão é a parte absoluta dessa fórmula. Só tomar uma aguinha aqui. Tendo cifrão é a parte absoluta da fórmula, e aí tendo cifrão fica sempre igual. Então esse 1 não vai virar 2, mesmo que tenha um deslocamento de linha, onde o 4 virou 5, tem um deslocamento de linha. A princípio, 1 viraria 2. Mas por que o 1 permaneceu sendo 1? Porque quando tem cifrão, ele congela a fórmula. Aquela parte que tem cifrão, quando eu copio e colo, ela fica sempre igual, ela não altera. Então, o que tem cifrão é a parte absoluta, e aí quando copiamos e colando, aquela parte que tem cifrão fica sempre igual. E aí a fórmula que nós vamos obter na célula C5, quando eu copiar e colar essa fórmula aqui da célula C4 para C5, na célula C5 vai aparecer igual B5 multiplicado por B cifra 1. E é essa resposta que nós temos que encontrar aí na questão, igual B5 multiplicado por B cifra 1. Vamos observar então, isso nós temos na letra D de Dinamarca dessa questão. É ali que aparece, ó, D igual a B5 asterisco B cifra 1, que é justamente o que aparece quando nós formos copiar e colar essa fórmula da célula C4 para C5, vai aparecer o que estava descrito na letra D de Dinamarca. Isso é o que chamamos de referências relativas e absolutas dentro das planilhas.